Boa noite, obrigada. Então, viu, a gente fala que espírito é energia, né? Então, quanto mais luz tem o espírito, né? Como a Soma fala, quando tem o sentimento, a alma é pura, o sentimento nobre, a aura normalmente é maior. Então, a aura nada mais é do que ela forma ao redor do corpo físico, né? Como se fosse. Acho que todo mundo já viu em algum filme, né? Irradia luz, né? É uma luz que passa, não fica só dentro no espírito, ela ultrapassa, ela sai. Tem pessoas que conseguem ver, né? Então, eu costumo falar que quanto maior a aura, mais proteção a pessoa tem. E isso acontece em muitos milagres. Quem que já não viu, né? Vários casos, né? De acidente que você... Ele disse que ele já viu. Acidente que você vê o carro, você fala, nossa, não sobra nada do carro. E a pessoa sai ilesa. É uma coisa assim que você fala, não acredito, né? Mas nesses casos é isso que acontece. Então, como é importante a gente ter essa energia vibrando muito forte, né? A nossa aura, para ter essa ajuda, né? Essa proteção. E a gente tem o nosso anjo da guarda, mas o Istama fala que além do anjo da guarda, quando a pessoa tem uma missão muito importante, é mandado, vem uma divindade para ajudar a proteger essa pessoa. Então, às vezes, também ela é livre de alguns acontecimentos, né? Então, também acontece, a gente já soube de vários casos que tem gente que normalmente fala assim, ela foi por acaso, né? Aconteceu, sorte. Né? Poderia dizer que sorte é proteção, é a mesma coisa, né? Essa é uma fala de sorte. A pessoa tem sorte porque ela tem a aura ampla e ela tem um protetor que ajuda ela. Então, nada mais é do que sorte. Mas é milagre, né? Quando acontecem essas coisas. Então, eu não sei se alguém tem algum fato que aconteceu de ter... Eu já tive proteção, não de acidente, mas de tipo assim, de ser roubada, né? De ter uma proteção. Então, mas tem muita gente que já passou por acidentes feios e não aconteceu nada. De você... Quer dizer, eu não posso falar nem que eu não passei. Logo que eu me tornei messiânica, estava com meu marido na estrada e ele, para não bater num carro, ele brecou muito forte, o carro rodou e a gente ficou ao contrário na pista, né? Que a gente ficou de frente para ele. Eu lembro que na hora eu só gritei, Meixo Sama. Porque Meixo Sama fala que em momentos de perigo, para chamar por ele, né? Que ele socorre. Então eu lembro que eu chamei Meixo Sama. E na época, eu lembro, eu era messiânica há pouco tempo e eu falava muito Jesus, né? Não que eu acredite em Jesus, claro, mas eu era uma católica bem, assim, de carteirinha, né? E aí toda hora eu falava Jesus. Aí quando eu li que para chamar por Meixo Sama, eu falei, opa, agora eu estou trabalhando com ele, né? Vamos chamar por ele, né? Aí, nesse dia eu lembro que eu chamei e realmente não aconteceu nada, né? Foi algo assim, eu acredito que foi um milagre, né? Mas a gente só se leva o susto grande quando o carro bate mesmo, né? Que a gente vê que o estrago foi feito. Mas eu já vi várias pessoas, relatos de pessoas que realmente se salvaram, que era para ter realmente acontecido coisa muito ruim. Mas se a gente levar a vida achando que, não era para morrer, um dia pode ser que não tenha mais a proteção, porque sempre tem que achar. Até um atraso, que você não fica entendendo por que não está dando certo a minha saída para, sei lá, pegar uma viagem, uma estrada. Às vezes já é algo que está impedindo para você não estar no local quando algo vai acontecer. Então, no caso também, às vezes, de pegar um trem, um ônibus, um avião, às vezes tem proteção. Tem casos, né? Por exemplo, aquele grupo, né? Lembra? Que ficou pouco tempo de sucesso, os Mamonas. O rapaz chegou a sonhar, né? Que ele ia sofrer um acidente.
de avião, mas não acreditou. Mesmo assim ele foi. Teve um acidente no mesmo tempo de um helicóptero, a avó, o senhor sonhou também. Então, tem Ela sonhou com a neta e a filha no avião. Tem muitas viajar nesse avião. De casos assim, da pessoa às vezes até é dada como morta, mas ela volta. Então, pela ciência, não tem explicação. Não tem. Então, mas o Mishama diz que o milagre deveria acontecer todo dia na vida da gente. A falta de milagre é que deveria dar estranheza, pelo menos para as pessoas de fé, né? Pô, não está acontecendo milagre na minha vida, o que será? Alguma coisa eu estou fazendo errada, né? Tem que ter, nem que sejam pequenos milagres, mas tem que ter, né? Tem que ter história para contar. Né? Tem gente que não tem experiência de nada. Alguma coisa não está agindo de acordo, ou não está lendo ensinamento, não está praticando de acordo com como o Meixo Sama explica. Porque se o Meixo Sama fala para seguir um caminho, você vai por outro, não vai acontecer aquilo que ele fala, você está com outra experiência, né? É como pegar um atalho, né? Ah, o caminho é esse, mas eu vou por esse que é um atalho. Aí já sabe, né, o que acontece quando pega atalho. Então a gente tem que fazer olhar para dentro e perguntar por que não está acontecendo as coisas boas na minha vida, milagres. Alguma coisa, será que eu estou no caminho, indo no caminho errado? Às vezes você pensa que está no caminho, mas se não está agindo de acordo, só está ali, né? Não está fazendo, não vai chegar a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Para seguir o caminho que Meixo Sama seguiu, tem que entender isso. Até quando você lê ensinamento, tem gente que fala assim, Meixo Sama se contradiz, no ensinamento ele fala uma coisa, na outra fala outra. Tem que entender, gente, Meixo Sama era um ser humano comum. Olha que ele passou por todas as doenças, quase morreu 2 vezes desenganado. Para ele chegar ao momento de ele receber a revelação em 1926, né? Ele trilhou uma vida normal como a gente. E ele foi como a gente, ele conheceu, ele não acreditava que ele era uma pessoa com aquela missão. Então ele foi indo nesse caminhar. Então os ensinamentos lá do começo mostrando isso. Daqui a pouco, quando ele se torna uno com Deus, aí é outra coisa, gente. Por isso que você pode achar que tem alguma diferença, mas não é isso. Tem que tentar entender a caminhada. Ele subiu essa montanha, que ele manda a gente subir também. Não vamos chegar a ser uno com Deus, mas podemos chegar próximos. É isso que ele quer, para você se tornar uma pessoa feliz. E foi essas experiências todas que Meixo Sama passou. Quando ele se torna uno com Deus, não é mais ele, não é mais vontade dele. O que ele falava era Deus falando. Não tinha mais Meixo Sama falando ou indagando. Qualquer coisa que se perguntasse, ele sabia a resposta, ele falava. Às vezes até eu quando leio ensinamento e eu falo um pouco aqui, né? Eu procuro, não sei, não é dizer que eu estou querendo ser a melhor. Eu sei de muita gente que estuda muito. Eu não nasci com essa coisa de estudar muito, né? A escola para mim não era muito meu fraco. Mas eu senti que eu tinha um dom, alguma coisa me carregava para esse lado de ajudar as pessoas. E quando eu falava com as pessoas, eu sentia que eu tinha resultado com as pessoas que eu me propunha a ajudar desde pequena, desde pequenininha. Então eu sentia que algo me chamava para esse lado. Então, quando eu falo, eu procuro deixar falar. Eu não estou querendo dizer que é Meixo Sama falando através de mim, mas eu acredito que tem alguém, uma divindade, alguém que me utiliza para falar dessa maneira, porque eu não sou ninguém. Eu não sou algo assim que eu possa dizer, mas eu sinto isso, que eu tenho uma ajuda. Assim como Meixo Sama ajuda em momentos de perigo,
eu sinto que eu tenho uma ajuda. Quando eu falar algo que não toque nada, é a Silvia falando. Entendeu? Quando eu falar algo que tocou alguém, com certeza é essa divindade que me ajuda, que está junto. Porque, gente, todo mundo que está à frente, um líder espiritual, nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Sempre vai ter alguém ajudando. Deus envia uma divindade para ajudar. Então, eu aprendi uma coisa. Quando você falar com pessoas que estão à frente, sendo utilizado por Deus nessa missão, entenda que é um pouco diferenciado. Entenda também a lei da ordem. Eu não estou querendo dizer que eu sou melhor, mas não só comigo, com qualquer outra pessoa, um reverendo, tenha sempre respeito no falar. A pessoa é a pessoa, mas quando ela está ali, dedicando, sendo utilizada por essa divindade, é a divindade. Consegue entender? Então tem que ter muito respeito. Eu aprendi isso e aprendi de uma maneira assustadora, não comigo, com uma pessoa que eu presenciei e que não soube respeitar. Então, é perigoso, eu diria que é perigoso, então precisa tomar cuidado. Quer conversar com uma pessoa de igual para igual? Lá fora, conversa, é homem para homem, mulher com mulher, mas aqui dentro, quando está sendo utilizado, precisa haver respeito. É isso que eu tenho que entender. E vocês também, quando estão sendo utilizados para ajudar alguém, com certeza tem alguém ajudando vocês. É isso que tem que entender. Deus não desce diretamente, Ele usa alguém, né? Então, quando eu falo que tem a partícula divina, é através desse contato que Ele faz para ajudar. Então, a gente tem que sempre entender, quando entra aqui, ou quando está em algum lugar que pede para Deus utilizar, fala assim, Deus, o Senhor vai me usar, faça do meu corpo o que o Senhor quiser, me utilize. É nesse sentido, entendendo, a única força que você tem que fazer é sair da sua casa e chegar no horário que você tem compromisso com o Meixo Sama e ficar aqui até o horário que você marcou com o Meixo Sama. Depois é você lá fora, mas aqui dentro é outra coisa. Aqui dentro pode brincar, não tem problema, pode conversar, mas é levado com seriedade a parte de ajudar quem aqui vier. Respeito para aquela pessoa que entrou porta dentro, que foi com a permissão de Deus que veio. E não podemos perder a chance que Deus deu para essa pessoa. Não vá a gente, às vezes, falar errado com essa pessoa. Ou deixar essa pessoa entrar e sair sem a gente não poder ajudar. Consegue entender? É muito trabalho que tem para uma pessoa entrar aqui, viu? É muito trabalho. Quando a gente faz oração para abrir a igreja, é porque as divindades começam a trabalhar. No mundo espiritual começa a haver um envolvimento e um trabalho muito grande. Antepassado trabalha também. Então, para uma pessoa entrar aqui dentro, muito trabalho. Muito. E não é a gente que vai estragar isso, concorda? Quando o Meixo Sama fala, tem gente que pensa que está ajudando, mas está atrapalhando. E ele nem sabe o que faz com essas pessoas. Sabe como é que é? A pessoa está crente que está, né? Mas no fundo não está, e ela mesma não está enxergando. Então sempre fala, Meixo Sama, se eu estiver atrapalhando, me tire daqui. Eu quero ajudar, mas se eu, na minha ignorância, penso que estou ajudando e não estou, eu não quero atrapalhar. Isso também tem que estar firme, né, gente? Eu não estou falando aqui, querendo dizer que vocês estão fazendo isso, não. Estou falando no sentido de como poder ser útil para Deus. Como ter sabedoria para ajudar. Acabou indo para esse assunto, não sei porquê, mas
É mais ou menos isso. Então, não perca a oportunidade. Alguém entrou aqui, opa, mas também não é para ir em cima da pessoa desesperada. Entendendo que essa pessoa veio, Deus permitiu. O porquê, a gente não sabe, mas vamos tentar ajudar. Ou ela veio para ajudar. A gente não sabe, né? Às vezes alguém que é mandado que é para ajudar, alguma coisa vai fazer ou falar, né? Mas com certeza Deus autorizou ela entrar aqui. E se ela for utilizada também pelo mal, também foi com a permissão de Deus. Porque o negócio aqui não está bom. Quando o negócio não está bom, entra alguém para purificar todo mundo. Então, é isso que eu falo. Ou vai ser usado pelo bem ou usado pelo mal. Quem for usado pelo mal vai purificar alguém que está precisando ser purificado. Então, por isso, quando entrava dinheiro impuro na igreja, diz que sempre quebra alguma coisa, porque esse dinheiro tem que ser para conserto, não para construção e nem para coisas outras mais importantes. Entendeu? Por isso, o Messama nem aceitava dinheiro de quem ele sabia que não era honesto. Às vezes vinha com uma grande quantia, tipo lavagem de dinheiro, né? Ele se sabia, ele não aceitava, porque ele sabia que ia purificar, né? É que nem dinheiro, se a gente recebe um dinheiro que não é muito bom, vai acontecer alguma coisa para poder esse dinheiro para essa intenção, né? Por isso é maravilhoso a gente pegar um dinheirinho que a gente trabalhou com o nosso suor e agradecer e entregar para a Meixo Sama. Falar, Meixo Sama, essa é pouco, mas eu gostaria de dar mais, mas no momento é o que eu tenho e é com amor. E dar com esse sentimento, isso é maravilhoso. Mas tem gente que pensa que, não dá nada. Deus não precisa de dinheiro, aquelas histórias todas, né? E tem gente que às vezes até é envolvida a dar dinheiro. Por isso que Meixo Sama falava que não gostava de falar de doação. Isso tem que vir do coração. Porque realmente, se a pessoa quiser, ela envolve um grupo de pessoas e a pessoa dá tudo que ela tem. Só que depois ela se arrepende. Passa um tempo ela fala, ai meu Deus, o que é que eu fiz? Eu sei de gente que na época que usava cheque, que fez um cheque e depois sustou. Não aqui na Messiânico, mas eu soube de um caso assim. Então, gente, não é pra gente envolver ninguém, falar coisas, promessas. Não, você tem que fazer a sua doação com o sentimento de que você recebe muito de Deus e que você quer doar uma parte. Mas é de verdade, doar de verdade, sem arrependimento depois. Deus sabe. Deus sabe se você está dando muito, pouco, se está dando com amor, se está dando para os outros verem. Deus sabe tudo isso. Então, não. É delicado essa parte de dinheiro. É muito delicado. É muito delicado. Mas também, Meixo Sama fala que quando precisava, tinha que ensinar, explicar. Porque tem gente que não entende. Então, se a gente puder ensinar, falar da importância, né? Mas tudo tem o seu momento, não é em qualquer momento, né? Aqui a maioria das pessoas acho que já entende, inclusive quando faz gratidão, ninguém põe o nome, né? Mas hoje em dia tudo tão moderno, é Pix, todo mundo sabe. Não tem, quer dizer, tem, né? Fazer, Meixo Sama fala da importância de gratidão, de fazer o bem sem ninguém saber. Quando você faz uma quantia de dinheiro e oferece para Deus, se você não quer que ninguém saiba, você tem que retirar o dinheiro e colocar no envelope, porque aí não tem como, ninguém vai saber, né? Todo mundo sabe que a gente faz a contabilidade, né? A gente aqui vive da gratidão, né? Ninguém tem salário, mas tudo é pago com o dinheiro que as pessoas fazem, graças a Deus, de gratidão para manter a casa aberta, para poder pagar o aluguel e tudo. Mas quando faz com Pix, a gente sabe. A pessoa que faz a contabilidade sabe, né? Então, se você não quer que saibam, só Deus, faz em dinheiro. É a única maneira, gente.
Todo mundo fala, ai, mas tão moderno, não, fazer dinheiro, não, imagina. Tudo bem, pode fazer. Assim como você pode fazer, lavar o banheiro e falar para todo mundo, eu lavei o banheiro. Como você pode doar cadeiras e falar, eu doei a cadeira. Ou pode fazer assim, em sigilo. Porque o que que Meixo Sama fala? Quando você faz algo em segredo para Deus, ele retribui. Mas quando você faz com todo mundo sabendo, a retribuição já veio de tudo que você falar, obrigado, você doou a cadeira, pronto, já recebeu o meu obrigado. Então, Papai do Céu. É melhor obrigado dele. É melhor a gratidão dele, nossa, maravilha, é muito maior. Mas nunca fazer com esse sentimento, né? Por favor. Nunca falar, vou fazer, vou doar, porque aí, em segredo, que aí Deus vai me dar em dobro. Não. Se for com essa intenção, não existe barganha com Deus, não existe acordo com Deus, isso não existe. Nós estamos abaixo. Como é que vai negociar? Né? Tá bom, gente, muito obrigada. Boa noite.